Olá, boa tarde para você. Hoje aqui no Globo Esporte tem reportagem especial sobre os 10 anos do título do Vasco na Copa do Brasil. E tem também o pai flamenguista que batizou o filho de Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro. A gente começa falando do Botafogo, que mais uma vez vai buscar a volta à Série A do Brasileirão, né? E um ídolo que já viveu essa situação tem conselhos para passar. O segredo, na realidade, é o amor à camisa, né? A gente sabe que hoje, para você ser ídolo, né, numa equipe, principalmente do Botafogo, você tem que amar a camisa. Essa é uma identificação rara de se ver atualmente. Jefferson defendeu o gol do Botafogo durante 13 anos da carreira. Jefferson! Foram 459 jogos com a estrela solitária. Jefferson sensacional! Muitos deles terminaram em glórias. Botafogo! Campeão carioca de 2013! Mas assim como em toda a carreira de jogador profissional, também houve decepções. A maior delas foi a derrota para o Santos, no Brasileiro de 2014. Botafogo é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É claro que nós, jogadores, a gente teve aí uma parcela de culpa, né? Mas foi notável que realmente assim, o que aconteceu fora de campo, em questão de gestão, afetou bastante ali nosso desempenho em 2014. Nem a queda para a Série B foi capaz de afastar o Jefferson do Botafogo. Ele decidiu ficar, mesmo com o risco de não ser mais convocado para a seleção brasileira naquela época. O goleiro foi um dos símbolos da campanha que levou o clube de volta à primeira divisão. Aquele elenco, né, de 2015, eles têm que ser lembrados, eles têm que ser, tem que deixar realmente ali no mural do Botafogo, porque foram guerreiros. Jefferson manteve as boas atuações e a vaga na seleção. Ele acompanhava os jogos do clube até quando estava longe. A gente ficava ali dentro do quarto assistindo. E os jogadores da seleção brasileira também, todos ali, né? O Marcelo, o Júlio César, todo mundo torcendo ali para o acesso, né? Para o nosso acesso. O pessoal sempre dando força ali, também vibrava dentro do quarto. Então foi um momento bem marcante. A volta à primeira divisão veio com direito a título. Chegou o título da Série B 2015. O Botafogo é campeão. A gente sabia que se a gente não subisse naquele ano, o ano seguinte ia ficar muito complicado. E era a nossa reunião, né, basicamente diária, que o nosso dever era subir o Botafogo. O atual Botafogo vive situação parecida. Voltar para a Série A já neste ano vai ser um alívio para a grave crise financeira. A gente espera que esse ano, né, de 2021, monte esse elenco que realmente entenda a grandeza da história do Botafogo, né? Não é jogadores que vão para lá de usar o Botafogo como trampolim, mas realmente que vão para lá para poder fazer história no Botafogo. Além do técnico Marcelo Chamusca, 9 jogadores foram contratados até aqui. Entre eles, o experiente zagueiro Joel Carli, que está de volta e conhece muito bem a história do clube. Uma situação delicada, uma situação de reestruturação, mas nosso clube continua sendo gigante, eu amo esse clube e eu tenho uma felicidade muito grande de estar de novo aqui. O Botafogo sabe que repetir o que já deu certo pode ser o segredo para esta temporada. O Botafogo anunciou que o economista Jorge Braga vai ser o gestor responsável por tentar levar o clube de volta para a Série A. Elas vão atrás de uma façanha. Bater o recorde sul-americano de saltos de paraquedas. Mais de 100 em apenas 24 horas. É domingo no Esporte Espetacular. Yeah! Ali depois do intervalo você vai conhecer o Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro. Tem alguma ideia para que time torce o pai dele? Tem, né? Pois é. E também vamos relembrar a glória vascaína de 2011. Vasco, campeão da Copa do Brasil. Hoje o time estreia em mais uma edição.
Olha só essa história. Um torcedor do Flamengo registrou o filho em homenagem aos 4 jogadores mais importantes desse Flamengo que tem ganhado quase tudo ultimamente. Gerar, cuidar e esperar. É um longo caminho até o momento do encontro, do nascimento, das boas-vindas. E toda nova história começa por um nome. A Fernanda ainda nem estava grávida, mas jogos e gols marcantes do Flamengo na Libertadores de 2019 começaram a definir o nome do primeiro filho do casal. O Bruno Henrique foi levando, aí ficava um e falava: Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. O meu próximo filho vai ser o nome de Gabriel Henrique. Gabigol tá pedindo. Nome composto, dupla homenagem ainda não era o suficiente. Porque tinha a final. O Bruno Henrique levou aquela bola pro meio, acho que ele deu aquele carrinho pra Gabigol. Falei: ó, agora sim o nome do meu filho vai ser Gabriel Henrique Arrascaeta. Aí ela falou assim: que isso, meu nome, que nome é esse? Não vai ser esse não. Só que ali também não sabia que tava grávida, entendeu? Era só imaginação e sonho. 4 meses depois, a cegonha chegou. No dia da ultra, a médica falou: é menino. Ele deu um grito, começou a chorar na sala, deu um susto na médica. Tava definido. Gabriel Henrique Arrascaeta. Só que uma coincidência com um dos sobrenomes da mamãe contemplou outro jogador, Everton Ribeiro. Eu ia botar o Souto da minha mãe, que eu queria fazer homenagem pra minha mãe. Ele falou: não, tem que botar o Ribeiro, pra ficar o nome dos 4, né? Ninguém acreditou. A minha mãe, a minha família, ninguém acreditou, entendeu? Todo mundo falava: não, você não vai ter coragem. O bebê nasceu em outubro do ano passado. Até o escrevente duvidou. Ele falou assim: tem certeza? Absoluta? Ele foi e colocou Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Matos. Aí eu saí dali com aquela felicidade imensa, né, cara? Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro é o nome da emoção. O quarteto já voltou a treinar para a nova temporada, mas ainda não deve jogar contra o Resende amanhã. O bebê Gabriel faz 5 meses no domingo. Tem camisa personalizada, chegou pertinho da Taça Libertadores e ouve as lições do irmão mais velho. O Davi Luca é filho de outro relacionamento do Alan. E o nome dele tem a ver com o Neymar. Eu escolhi quando eu soube que Neymar batizou o filho dele. E Davi Luca, eu fui e coloquei Davi Luca também. Agora, gente, as homenagens do Alan não ficam só no filho, que é Davi Luca, por conta do filho do Neymar, e no Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro, por conta do quarteto do Flamengo, não, tá? Tem cachorro na história, Alan? Tem. Eu tinha o Toró, que ele morreu. Esse aqui é o Obina. Ah, é o Obina? É o Obina. Um rubro-negro fissurado, que fez do filho o bebê mais famoso de Maricá. E ele promete mais. O próximo nome do meu filho vai ser Diego Ribas. Meu Deus do céu. Tomara que dê a menina na próxima. Olha quem tá aí. O time principal do Fluminense voltou a treinar e a pensar na Libertadores da América. Um torneio que o clube não disputa desde 2013. Já são 8 anos. É quase uma década sem jogar a competição. E esse longo período ausente da elite do futebol sul-americano faz a saudade do reencontro virar otimismo. A gente acredita que com a base que a gente montou e com os jogadores que a gente tem da casa, a gente tenha condições sim de disputar o título da competição. Eu estou muito animado, acho que os jogadores estão tão animados, o torcedor está animado, a gente pensa em coisa grande. E enorme foi o susto que o Igor Julião levou no dia em que o Fluminense garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Foi quando ele recebeu um telefonema do diretor de futebol Paulo Angione, após a final da Copa do Brasil conquistada pelo Palmeiras. Na hora meu coração gela, pensei assim, putz, não vão contar comigo para esse ano, né? Tô recebendo um recado agora. Cara, ia para dar notícia que era para voltar para treinar porque tinha um Fla-Flu para jogar. Julião jogou e marcou o gol da vitória no Clássico. É só o começo de uma temporada de Libertadores da América.
era muito justificada. O Itapetininga chegou às quartas de final da Superliga Masculina como o último dos classificados, 8º da primeira fase, contra o primeiro colocado Cruzeiro. Cruzeiro multicampeão, 3 mundiais, 7 sul-americanos, 6 Superligas. Abriu 2-0 fácil para mostrar que a derrota no primeiro jogo da série melhor de 3 tinha sido apenas um acidente de percurso. Mas a incrível classificação do Itapetininga na terceira Superliga dele veio com uma reação espetacular. Empatou o jogo e venceu o set de desempate. E aí foi aquilo que já mostramos. Incrível que faz esse time guerreiro, esse time raçudo, esse time incrível de Itapetininga. Cruzeiro fora das semifinais pela primeira vez em todas as 12 Superligas que disputou. E Itapetininga chegando à primeira semifinal da história do time. E hoje tem mais quartas de final da Superliga ao vivo no Sport TV 2. Praia Clube São Paulo Barueri, logo mais às 2 da tarde. E na sequência tem América Mineiro e Taubaté. Vou falar agora de Copa do Brasil, porque esses são os times que avançaram nessa quarta-feira para a segunda fase da competição. O Corinthians foi até Pernambuco buscar a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Enfrentou o Salgueiro e alguns outros adversários que vieram no pacote. Open bar de Mariposa em Salgueiro. Jefferson abriu o placar logo no comecinho. A segunda trave, o toque de cabeça pro meio! Ramiro ampliou na volta do intervalo. Gol! Vai, Corinthians! E Matheus Vital fechou com esse chutaço. Na segunda fase, o Corinthians vai enfrentar o Retrô, também de Pernambuco. Atlético Goianiense e Galvez se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Campo neutro, porque o Acre, casa do Galvez, está com o futebol paralisado por causa da pandemia. Quem passou foi o Atlético Goianiense, que abriu 3-0 com gols de Zé Roberto, Wellington Rato e Danilo Gomes. Galvez fez o golzinho de honra com o Rodrigo. Na segunda fase, o Atlético enfrenta o Joinville. Em Caxias do Sul, David foi lançado nas costas da defesa para fazer o gol da classificação do Fortaleza sobre o Caxias. 1-0. E o Volta Redonda também avançou. Vitória por 3-0 sobre o Castanhal, no Pará. Aleph Manga marcou 2 vezes e Regis completou no finalzinho. Na próxima fase, o Voltaço enfrenta o Juazeirense da Bahia. E o Vasco estreia hoje na Copa do Brasil contra a Caldense, às 5h30 da tarde, ao vivo no Sport TV. E a única vez em que o Vasco conquistou a Copa do Brasil foi em 2011. E nós agora vamos relembrar. Mãe, não se preocupa que se o Vasco ganhar, eu vou morar aqui, não vou mais voltar não, tá tranquilo. Fim de um longo jejum. O Vasco é campeão da Copa do Brasil. E os vascaínos podem chorar de alegria. Era uma espera de 8 anos sem título em 2011. Em competições nacionais, o jejum já durava 11 temporadas. Marcamos o nome na história do clube para sempre. E é isso que importa. Quando a gente sai do avião e pega o ônibus na pista e sai pelo acesso lateral ali do Santos Dumont, quando eles abrem o portão assim, que a gente dá de frente com a torcida, cara, chegou a ser assustador, cara. Cara, cercaram o ônibus e foi assim até São Januário. Eu vendo hoje, eu fico assustado, porque eu falei assim, caraca, surreal. E eu tava lá dentro. 8 anos sem título, a torcida merece, cara, porque eles sofreram demais. Ramon, Fernando Praz, Felipe Bastos, testemunhas e personagens do único título vascaíno na Copa do Brasil. 2011 não foi exatamente um ano que começou legal, não. Nos 4 primeiros jogos, 4 derrotas. A gente iniciou 2011 sob muita desconfiança, né? Resquícios de um clube que 2 anos antes estava na Série B. Ô Bastos, e aí começa a Copa do Brasil, estreia lá contra o Comercial, e quem faz o primeiro gol da campanha? Eu, né? Claro, artilheiro. A chegada de trás, o chute a gol. Gol! Felipe Bastos! Goleada de 6-1 em cima do Comercial. Na fase seguinte, um confronto teoricamente tranquilo. Virou drama. Acabaram fazendo uma guerra mesmo pela entrevista que o Dedé deu. O Dedé pegava na bola e o estádio vinha abaixo, cara, vinha abaixo. O pessoal conseguiu criar um clima horrível pra gente lá.
Mas o Vasco eliminou o ABC com uma virada no jogo de volta e seguiu adiante. Passou pelo Náutico, pelo Atlético Paranaense e pelo Avaí, antes da grande final contra o Coritiba. Porque foram 3 jogos, né? A gente jogou na quarta contra o Coritiba, domingo contra o Coritiba e quarta de novo contra o Coritiba. Primeira quarta, jogo de ida da final da Copa do Brasil, Vasco 1-0. Domingo, Campeonato Brasileiro, Coritiba 5-1. Um jogo cheio de reservas dos dois lados. E pressão para cima do Vasco na quarta-feira seguinte, na partida de volta da decisão. Estádio Couto Pereira lotado. Alexandro fez 1-0, Vasco. Aquela tensão de final, quando sai o gol a gente... O Coritiba virou. Vasco empatou. Coritiba 3-2. Mais um gol daria o título ao time paranaense. Dentre as muitas imagens inesquecíveis para o torcedor vascaíno, uma ficou marcada naquele título. A imagem de quem não queria nem ver o que acontecia ali na frente. Aquela cena época do Felipe e Diego Souza assim abaixado, a gente vendo os dois desesperados. Quando você sai, você acaba virando um torcedor, fica muito aflito, preferindo ver o jogo. Deu certo. O Vasco é o campeão! Num jogo memorável, histórico aqui no Alto da Glória! 10 anos depois, em 2021, a caminhada vascaína na Copa do Brasil começa hoje. Contra a Caldense, o time deve ter Zeca na lateral direita pela primeira vez. Germancano e Leandro Castan também viajaram e podem estrear na temporada. A delegação foi de ônibus para Poços de Caldas, em Minas Gerais, e teve paradinha estratégica na igreja de Nossa Senhora da Aparecida. Para os torcedores supersticiosos, não custa lembrar, em 2011 também teve foto lá. Que traga sorte para quem anda atrás de um título nacional desde então. É o início de mais uma caminhada. Amanhã tudo aqui no Globo Esporte para você. Uma ótima tarde, cuide-se e a gente se vê.